6 horas em ponto, pelo horário local em Itapurá, começa mais um Agrodebate, o programa que debate o agronegócio. Final de semana passou, segunda-feira já terminando, mas começamos os nossos debates sobre os assuntos do agro por aqui para trazer informação para você que está para o lado de dentro, lado de fora da porteira. E hoje a gente vai debater sobre a importância de uma gestão de qualidade dentro da porteira, viu? Às vezes a gente pensa, nossa, naquela empresa precisa de um gestor para que ela suba, para que ela tenha sucesso, para que ela conquiste dinheiro, mas não são somente as empresas, até mesmo as famílias precisam ter um bom gestor para seguir para frente, não é mesmo? Porque não que as fazendas, as propriedades rurais também não precisariam de uma gestão de qualidade para ter mais eficiência, para reduzir custo e para ter mais resultados, hein? Então, eu te convido, você que está ligado aqui no canal 7.1 e nas redes sociais da TV Buritis, vamos debater o agronegócio? Já convido minha amiga Daiane Kirneve. Chega por aqui, Daiane. Vamos falar então hoje sobre gestão e liderança dentro do agronegócio, que isso, como eu falei, né, agora nessa minha introdução, gera mais eficiência, né? Você deu até uma entrevista recentemente nas redes sociais aí, né? Falou sobre família, falou sobre muita coisa, sobre gestão. E a importância disso, é muito importante você gerir bem o negócio para que ele vá para frente, né? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos os telespectadores. Sim, a gente fala sobre gestão. A gestão ela é importante em qualquer núcleo da nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios. E eu tive a oportunidade de fazer um curso de gestão de agronegócios pelo Senar e acredito que mudou muito a minha visão de negócio, de família, até de família, inclusive. Conceitos de liderança, pessoas. Então, eles são fundamentais para o nosso negócio, porque antes a gente trabalhava só com a família, né, Jossam? Mas os negócios vão mudando. Então, a gente tem que se adaptar às mudanças e é muito necessário empresariar os negócios, né? Não é mais um negócio só familiar, é necessário a gente ter formação, buscar conhecimento para gerir melhor o negócio e para ter mais lucros, não é mesmo? É isso aí. E eu acho que esse debate de hoje, Daiane, está muito ligado a um dado que saiu hoje e que está ligado a produtores rurais de Mato Grosso. Essa notícia está disponível no site do Canal Rural e ela diz o seguinte na manchete: 76% dos produtores em Mato Grosso eles se apresentam com perfil de inovadores ou muito inovadores. Isso está ligado ao uso de tecnologias, enfim, quer ver? Um estudo que pegou 930 produtores aqui em Mato Grosso mostra esse número de 76%, que se apresentam como inovadores ou altamente inovadores, porque eles adotam práticas que favorecem a utilização de novas tecnologias. O estudo, de acordo com a gerente de inovação e agronegócio da AgriHub, Jéssica Jimenez, ele teve como intuito entender o perfil e os níveis de maturidade do produtor em relação à tecnologia como um todo, não apenas em termos digitais. Isso aqui é muito importante, porque a gente já falou, inclusive na semana passada, né, Daya, que a tecnologia ela não é somente o drone propriamente dito, é o uso de dados, né? A leitura de dados, você saber quando a chuva, esse ano caiu de um jeito, ano passado caiu de outro. Isso é usar a tecnologia, por mais que você não está vendo um drone voando, por mais que... Só você anotar os dados, e eu já vi também em outros lugares, como que, em cursos e etc., como que os dados, eles são o futuro de tudo. Ou seja, só o fato de você ir anotando cada informaçãozinha já é uso da tecnologia, né?
Sim, Jussan, com certeza. Quando a gente teve um fenômeno que mudou o agronegócio, que foi as notas fiscais digitais. Porque antes a gente tinha uma dificuldade lá na fazenda até de ter internet. Então a gente usava aqueles blocos físicos, muitas vezes perdia-se os blocos, né? Não tinha um controle de entrega. E hoje em dia, com os sistemas, com a internet, a gente tem uma reunião desses dados, né? O que possibilita maior controle, maior assim, segurança e identificação das coisas. Então, acontecem alguns fenômenos, às vezes obrigatoriamente, mas que também vêm para o bem, né? Então, isso modernizou as fazendas, trouxeram, obrigatoriamente tiveram que colocar a internet, né, de uma forma ou outra, ela veio ali para modernizar. E essas informações, como você falou, a coleta de informações, antes a gente fazia, por exemplo, num caderno, e poderia se perder nessas informações. Agora, com sistemas, fica muito mais fácil a gente fazer essa coleta de dados para que a gente tenha uma planilha, né? A gente tenha números, a gente tenha respostas, às vezes, a algumas dúvidas. Por que, que não está dando tal resultado? Daí não sabia por quê. Assim, com dados, com estatísticas, a gente consegue levar uma gestão melhor e trazer a tecnologia para o campo também, que é muito importante, porque hoje em dia, a gente sabe, né, com tanta tecnologia, o campo tem que se adaptar e tem que trazer junto com ele. Já se fala em agricultura 4.0 há bastante tempo, já estão utilizando meios tecnológicos como drones mesmo, até em pulverização, claro que é algo novo ainda, né? Mas já começou a se utilizar drones. Mas o principal que eu vejo, o principal aliado da agricultura hoje são os sistemas e também a possibilidade do plantio com os satélites, Jussan. O satélite, ele guia ali as máquinas, né? Ele leva aquelas informações todas, ficam em nuvem. Então, sabe que o trator já passou em determinada linha, às vezes até para diminuir o amassamento de plantas com alguns sistemas que já possuem, né, essa tecnologia, e ela só vem para agregar valor, com certeza, no campo também. Show de bola. Então, para a gente enriquecer esse debate sobre gestão e liderança no agronegócio, vamos convidar a nossa convidada, que tem uma grande bagagem aí para participar conosco. Inclusive, é uma honra tê-la aqui conosco, Isabelle Vieira, que é doutora em Ciências Sociais pela UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? E tem ainda mestra em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, MBA em Marketing, professora e convidada de instituições como Getúlio Vargas, que são de nome, né? PUC, Minas Gerais e POG, além de ter no currículo também instrutora do Senar, que para nós, Isabelle, pelo menos para mim, tapuraense, eu acho que não tem instituição melhor do que o Senar, tá? Porque eu acho um trabalho incrível que o Senar faz e é claro que vem lá da raiz, né? Vem lá de baixo, o produtor rural, né? Ele está ali, mas essa iniciativa eu acho linda demais. Então, toda essa bagagem, e eu fico feliz de saber que você está dentro do Senar também, colaborando com informações por lá. Mas, Isabelle, já vou começar fazendo pergunta. Uma pergunta bem simples, né? O que é gestão e liderança dentro do agronegócio? Será que é mais ou menos o que eu e a Daiane aqui, a gente explanou um pouquinho? A gente está muito errado ou dá para ir além disso tudo? Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Jossá, eu que agradeço a Daiane também, e aos telespectadores, internautas aí também do Agrodebate. Vocês me ouvem bem? Tá tudo bem com o meu áudio até aqui? Show de Então vamos bola. lá. Obrigada pela deferência da apresentação, nossa senhora. Bom, de fato é uma honra e um orgulho ser instrutora do Senar hoje, porque é essa instituição que está na ponta, né, com produtores, trabalhadores do campo, realizando esse trabalho de qualificação profissional, promoção social no campo, né? Enfim, vocês estão falando agora sobre gestão, liderança no campo.
Bom, até um tempo atrás, né, se pensava em liderança como cargo. Né? Então, os pioneiros, os produtores rurais que vieram para cá primeiro, né, para Tapurá, Campo Novo do Parecis, que é de onde eu falo hoje, vieram primeiro. Então, aquela época, nós estamos falando de anos 50, 60, 70, né, onde a gente teve essa marcha para o oeste, se é que eu posso chamar assim, aqui no Brasil. Então, esses produtores, esses pioneiros acreditavam, né, lidavam com a liderança como um cargo. Então, aquele período, você sendo um produtor rural, um proprietário, você era uma autoridade e, por isso, liderança. Naquele momento histórico, Jossan, Daiane, a gente estava diante de uma geração que era uma geração que respeitava muito as hierarquias, né, respeitava as instituições, tinham no trabalho duro um valor. Não que as pessoas hoje não trabalhem duro, né? Haja vista a nossa jornada de trabalho, que agora com a internet a gente leva até para casa, né? Mas hoje as pessoas priorizam o seu bem-estar. E a liderança já não é mais um cargo. Quantas vezes a gente vê pessoas que ocupam cargos de gerência ou de supervisão e que não são vistas pelos times, pelas equipes como líderes, né? Aquelas pessoas que trabalham no campo podem até seguir as ordens desse gerente, desse supervisor, desse proprietário rural, mas seguem estritamente o necessário, fazem o mínimo possível, né? Por quê? Porque não seguem, não veem naquela autoridade uma liderança. Diante disso, então, o que seria liderança? Se não é cargo, se não é autoridade? Vocês imaginam? Ai, meu Eu Deus. posso dar um spoiler? Vai para Por você, favor. Olha, Daiane. eu vou. Como eu já tive a oportunidade grandiosa de fazer o curso do Senar com a Isabelle, que assim me abriu muitos olhos sobre liderança, sobre pessoas. E a liderança ela a ver com pessoas, segundo a minha mestre. Ela tem a ver com cuidado com pessoas, sobre orientação e sobre direcionamento. Vou falar sucintamente aqui para não errar. Imagina. Imagina exatamente isso, não tem como errar, né? Você é uma líder, você sabe bem como isso funciona. Então, a liderança é isso que a Daiane falou: é você lidar com pessoas, é você influenciar o comportamento do outro. Só que eu vou dizer como antropóloga, né, que é uma das ciências que eu estudei. Então, eu trabalho hoje com antropologia organizacional. Então, o que a antropologia faz? A gente vai dentro da empresa, basicamente é isso. A gente vai dentro da empresa, estuda o que as pessoas fazem, por que elas fazem daquele jeito e como é que a gente opera na mudança de comportamento em direção àquilo que tem mais a ver com a estratégia e com a cultura da empresa, com o que ela quer experimentar, né, viver, promover. Enfim, nesse sentido, a liderança é essa arte, vamos chamar assim, de influenciar pessoas. Né? E isso começa primeiro com o sentimento, porque nós somos seres, não somos seres racionais, né? Por mais que a gente se acredite como seres racionais, então a gente calcula as nossas decisões ao máximo. Na verdade, não é bem assim que acontece, não. Nós somos seres emocionais e simbólicos, porque a nossa razão, mesmo quando a gente toma decisões tidas como racionais, né, que a gente reflete sobre elas, calcula, ainda assim o componente emocional vem primeiro, influencia o peso que a gente dá à opção A, B, C no nosso raciocínio. Então, a liderança seria isso, você atuar nos sentimentos, né, nessa primeira camada, para depois atuar nos pensamentos, ou seja, na cognição, na razão, no porquê as pessoas fazem o que fazem, para em seguida promover comportamentos. E isso é o mais difícil, porque muitas vezes quando a gente fala de gestão, as pessoas já pulam direto para o comportamento, né? Então elas criam uma série de normas, uma série de diretrizes, agora vai ser assim o horário, vamos usar tal sistema, vamos fazer isso, aquilo, e não funciona na prática, e elas se assustam, né? Os gestores, os líderes se assustam. Meu Deus, por que não funcionou? Era tão excelente o nosso plano, mas por isso, porque não trabalhou o que vem antes, que é a cultura, esse conjunto de sentimentos e pensamentos. Então, a liderança hoje é isso. Você precisa convencer pessoas, porque mandar já não funciona mais. Eu acredito, Isabelle, inclusive, dentro dessa tua fala,
é um desafio muito grande. Você falou que e faz todo sentido, né? O ser humano é racional, mas na verdade não, a gente age muito emocionalmente. Então, existe até uma pesquisa que eu fiz até questão de buscar aqui para trazer o número exato, uma pesquisa de 2002, aliás, uma estimativa, aponta que sintomas de depressão aparecem em 36% dos trabalhadores rurais, enquanto o índice nacional é de 15%. Deixa eu ver aqui, eu peguei bem rapidinho esse dado. É o trabalhador rural, 36%, ou seja, a incidência ela está mais ligada ao trabalhador rural, né? Isso será que não está ligado à falta de acesso, né? Já que o trabalhador rural está numa área mais isolada dos grandes centros ou das áreas populacionalmente mais habitadas, onde tem essas facilidades, cursos e etc. Será que isso não atrapalha também aliás, colabora para que índices como esses cresçam mais? Olha, eu precisaria me aprofundar mais tecnicamente para achar uma resposta definitiva, né? Mas empiricamente, ou seja, pela prática, e aí vai ser quase que uma opinião, né? Não um dado científico, vamos chamar assim. Eu acredito que isso esteja mais ligado a modelos de gestão e características do próprio trabalho no campo. Né? O que eu quero dizer com isso? Bom, se a gente está falando de acesso, por mais que a gente tenha trabalhadores que moram na fazenda, nas propriedades rurais, um pouco mais distantes da cidade, que passem tempo sem irem para a cidade, etc., você tem outras formas de socialização que o digital nos traz. Então, está todo mundo conectado via internet, fazendo chamada de vídeo, Instagram e coisa e tal, né? Então, isso minimiza as distâncias. A gente viu muito isso na pandemia. Então, a gente consegue estudar no online, a gente consegue se relacionar com pessoas, né, mediadas por essas tecnologias. Então, talvez não seja muito bem essa a razão. Para mim, está muito mais relacionado pelo contato que eu tenho com características do próprio trabalho, principalmente características da gestão e da cultura organizacional. Né? O que eu quero dizer com isso? O nosso trabalho no campo, ele é um trabalho muito árduo. Né? Nós somos totalmente dependentes dos ciclos da natureza. Né? Então, é um trabalho muito árduo, é um trabalho debaixo de sol, muitas vezes feito ainda de forma braçal. Então, como é que você conserta uma cerca numa propriedade rural? Vai atrás de um boi que fugiu, né, de um gado, só com rastreamento, GPS, etc. Não tem como, né? Então, é um trabalho que exige muito do corpo, né? E, além disso, a questão da gestão, né, como eu disse. Por que a questão da gestão? A gente ainda tem no campo muito dessa mentalidade de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Não digo em todas as propriedades rurais, não é uma crítica a produtores, isso é uma cultura nossa, é um traço nosso, de quem trabalha muito duro, de quem trabalhou muito duro, né? Então acaba isso, a nossa vivência, a nossa biografia acaba formatando os nossos comportamentos. Né? Então a gente ainda tem um pouco desse reflexo de ambientes de trabalho com essa característica do trabalho duro, vambora, tudo é para ontem, e dependendo desses fatores naturais, ambientais e tudo mais. Só que as pessoas buscam um ambiente um pouco mais lúdico, mais divertido. Né? Então, esse é um dos grandes desafios da liderança e da gestão. Como é que você cria espaço para as pessoas participarem de fato, para elas interagirem, para elas socializarem ali no ambiente de trabalho? Então, não pode ser chato. Né? Por mais que seja duro, isso é uma característica do nosso trabalho, não pode ser chato, não pode ser duro demais nos sentimentos, no trato com as pessoas. Né? Então, como que você faz isso? Deixando que as pessoas participem. Né? Essas novas gerações que estão no ambiente de trabalho, elas têm sede de participação. Então, elas querem subir muito rápido na carreira. Então, elas já chegam na propriedade rural querendo ser promovidas, né? Querendo aumento. Então, essas regras no ambiente de trabalho têm que estar claras para não gerar uma expectativa frustrada. Né? É preciso que você tenha reuniões, formas de reunião mais emotivas, mais emocionais, que as pessoas consigam participar e trazer a experiência delas e como é que elas podem contribuir para melhorar o próprio ambiente de trabalho. Então, o que as pessoas querem é
participar, né? Então, isso ajuda a aumentar a saúde e a satisfação no trabalho. Hoje em dia se fala de employer experience, né? Antes se falava só de consumer experience, que era a experiência do consumidor com as empresas, com os produtos. Hoje já se fala da experiência do empregado, da experiência do trabalhador, que é tão importante quanto, né? Então, as pessoas são o principal recurso das empresas. Então, é preciso criar ambientes interessantes para reter os talentos. Os mais ou menos não, mas os talentos. Ô, Daiane? Isso é um desafio, né? E falando em desafio, qual que é o maior desafio que você tem ao treinar pessoas para serem líderes no agronegócio? Para lidarem com todas essas demandas, com as culturas e com as pessoas diferentes? Ah, que excelente pergunta, nossa. Ó, vamos pensar aqui juntos. Deixa eu fazer quase que uma provocação para você, Daiane, e para o José. Vocês já viram, vocês têm contato com criança, né? Seja filho, sobrinho, etc. Aquela criança que se destaca, que ela já é um líder nato, então ela meio que propõe as brincadeiras, é ela que organiza. Vocês têm alguém assim na família de vocês? Tem sim. Eu acho que eu Você tenho. consegue lembrar de alguém, Jossan? Eu não sei dizer certo, não. Meu sobrinho, né? Mas eu não arriscaria dizer que ele é essa pessoa que vai... Mas, enfim, tem destaque, sim. O Tem destaque. Jossan é um líder nato. Não Jossan é um cita o nome, líder. tá? Senão os outros sobrinhos vão ficar com ciúmes. Você tem mais de um sobrinho, Jossan? Ou um só? É o único. Ah, então não tem esse problema. Então, ótimo, beleza. E Daiane é um dos seus filhos? Não, são pequenininhos ainda. Não, o Jossan, eu disse que ele é um líder também. Ele já se destacava, nós estudamos juntos, ele já se destacava na escola, nos ambientes dele todo. Sempre. Pronto. Ah lá, ele ficou tímido, ó. Bom, eu tô levando isso aqui bem como uma conversa informal. Vocês me perdoem se não era essa a proposta, né? Mas, enfim, E vamos lá. assim, fique à vontade, Isabelle. Vamos pensar aqui juntos, né? Então, a gente percebe, né, que tem crianças que já, desde pessoas que já desde cedo, da sua mais tenra infância, né, já mostram algumas habilidades de liderança quase que natas. Então, será que as pessoas nascem líderes ou será que elas se desenvolvem como líderes? É uma boa Se desenvolvem. pergunta, né? Se desenvolvem? Vamos pensar juntos aqui, né? Embora existam essas características pessoais, né, comportamentais, de personalidade, que desde pequeno você já começa a observar no comportamento das crianças, a liderança é algo que pode ser desenvolvido. Então, essa ideia de que a pessoa já nascia com a estrela, né, com o brilho, isso está nas primeiras teorias de liderança, né? Então, essas primeiras teorias de liderança, a gente pode acionar sociólogos importantes, né, como o Weber, né, que já dizia aí, no século passado, já falava da liderança carismática, né? Que a figura do líder, só a própria figura do sujeito, né, já despertava esse séquito, né, essa quantidade de seguidores em torno daquela ideia, daquelas ações, enfim. Mas a liderança ela pode ser aprendida. Né, ela pode ser desenvolvida, né? Pode e deve ser desenvolvida. Claro que algumas pessoas vão ter mais dificuldade, outras vão ter menos dificuldade, algumas vão se identificar com alguns estilos de liderança, outras vão se identificar com outros estilos. E aí, quando eu falo em estilo de liderança, eu já estou utilizando mais uma teoria comportamental, né? Cognitivo-comportamental. Já pega aporte lá da psicologia, a gente vai longe, né? A gente estuda ciências sociais e pisa na filosofia, pisa na psicologia e põe o pé na antropologia e vai embora. E aí você tem estilos de liderança, por exemplo, você tem lideranças mais autocráticas, que ainda hoje é o tipo de liderança que impera aqui no campo. Então, o que é uma liderança autocrática? Né? É uma liderança mais firme, mais pautada na ordem, né, no comando. Então, é uma liderança típica de instituições militares, por exemplo. Né? Então, se você está numa operação, imagina que vocês são militares do exército, você está numa operação, você não pode ficar debatendo ali com o outro, peraí, vamos entrar por aqui, vamos entrar por ali, peraí, onde é que será que está o inimigo? Vamos fazer uma votação? Não é possível. Então, você tem que ter um líder que fala, vai,
faz isso, faz aquilo. Isso é o estilo de liderança autocrático, que ainda hoje impera na maioria dos gestores no campo. Né? Você tem também um modelo de liderança que a gente chama de laissez-faire, né? Olha que chique, um termo francês. Então, o que é a liderança laissez-faire? Né? Laissez-faire é uma liderança deixa estar. Laissez-faire em francês é deixa estar. Deixa. Vai. Aquele líder que você fala assim, e aí, chefe, o que é para fazer? Ele fala, dê o seu melhor. Vá, dê o seu melhor, confie em você. E aí a pessoa pode se sentir desamparada diante daquele líder, né? Dizer assim, mas poxa, eu preciso de recurso, eu preciso de auxílio para fazer o que eu preciso. Esse estilo de liderança cai bem quando você tem equipes com elevada maturidade comportamental e para a tarefa. Né? Então, o que é isso? Sabe aquela pessoa que já trabalha com você há muitos anos, que você não precisa ficar dando input, dando ordem o tempo todo. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela consegue tomar a decisão com o mínimo de interferência. E se ela vai precisar de você como líder, como gestor, ela vai te solicitar. Então, nesse tipo de equipe ou de pessoa, cabe essa liderança deixe estar, laissez-faire, né? E você tem a chamada liderança situacional, né? Que é você direcionar o seu estilo de acordo com a maturidade do executante, que a gente chama, né, de quem vai fazer aquela determinada tarefa, e o nível de exigência daquela tarefa. Né, de complexidade daquela tarefa. Então, a grande questão é você equilibrar os estilos. Então, o maior desafio, né, quando você vai treinar, capacitar pessoas para liderar, é fazer essa transição, né, contribuir para que essa pessoa consiga acionar esses e outros, né, diferentes estilos de liderança de acordo com o momento, a situação que está sendo vivida ali na propriedade rural. Então, imagina uma situação de incêndio. Não adianta você sentar e fazer um debate, uma assembleia. As pessoas têm que estar muito bem treinadas, saber quem que é o número 1, número 2, número 3, para quem que liga, onde é que está a brigada, quem que aciona. Aí é uma liderança autocrática. Então, você tem um problema a resolver na propriedade para a próxima safra. Né? Como é que eu vou fazer? Aí não é mais uma liderança autocrática. O líder não pode chegar, faça isso ou faça aquilo. Ele precisa perguntar para a equipe dele, que é quem está ali, né, todo dia no batente, falar, vem cá, estamos com esse problema. O que vocês acham? Como é que é a melhor forma de resolver? E trazer essas melhores ideias e lapidar esses diamantes brutos para o sucesso das pessoas e da organização. Né? Então, acho que o maior desafio é esse: as pessoas abrirem, né, a sua mente, o seu coração, né, para transitarem entre esses diferentes estilos e reconhecerem, né, que uma coisa é o seu estilo pessoal. Né? Tem pessoas que são mais bem-humoradas, mais informais, umas mais tímidas, outras mais para frente, mas, independente disso, o estilo de liderança tem que ser voltado à situação e à maturidade da equipe do gestor. Então, esse é o maior desafio, transitar sobre esses diferentes estilos. Daiane, às vezes o próprio produtor rural, né, que é essa pessoa que está dentro da porteira aí, que está ouvindo a fala da Isabelle, vai perceber alguma coisa dentro da propriedade dele que pode ser aplicada, né, lá em loco. Com certeza, Jossan. Isso que a Isabelle falou agora me fez refletir em uma tabela que ela passou para a gente no curso sobre essa flexibilidade do líder, do gestor. Porque existem aquelas pessoas, os funcionários, por exemplo. Daiane está travando, minha amiga. Que peninha. Que é pessoas diferentes, pessoas que precisam ter um... Daia, vou pedir para você recomeçar, porque a gente perdeu a tua fala, tá? Agora parece que está normal. Essas oscilações da internet. Com a fala da Isabelle, eu lembrei de uma planilha que nós fizemos no curso, em que a fala é muito, muito bem-vinda, essa fala dela, que o gestor ele precisa ser flexível de acordo com cada perfil. Ele não pode ter uma única atitude, porque ele vai ter lá profissionais que vão ser novos. A gente até tinha um termo lá, novato... era novato entusiasmado e veterano experiente. Então, você não vai ter a mesma atitude com o veterano experiente, não vai precisar desenhar para ele alguma situação
E às vezes você vai ter que desenhar mesmo para o novato, porque é algo novo ali, se ele não é o experiente, você vai ter que ter essa habilidade de dosar a conduta e a conduzir as pessoas. Então, o líder ele precisa ter essa flexibilidade e saber atuar com os perfis, né? Porque faz parte da condução do negócio, você saber e ter essa flexibilidade. Daiane, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você que também é produtora e é gestora, assim, tem algum tipo de comportamento, algum perfil que você vê e que você acha que é mais difícil de lidar no trabalho? Porque vocês trabalham muito com safrista, né? Então, tem uma rotatividade elevadíssima no momento de safra, de entre safra. Então, vem gente que não conhece a empresa, que vem de outros estados, etc. Enfim, opa, qual que é a maior dificuldade, ou tem algum tipo de perfil, de comportamento que você acha que seja mais difícil, mais problemático? Curiosidade pessoal. É difícil falar, né? Mas assim, o que a gente vê tem uma maior dificuldade com relação aos novatos, e tem algumas pessoas que já vêm com uma experiência, às vezes de outra marca, de outra fazenda, e daí já tem aqueles jeito de fazer as coisas e às vezes não quer mudar, né? E daí não dá certo. Uma coisa que você aprende num lugar não necessariamente vai dar certo no outro. E a gente tem dificuldade com isso, só na maioria das vezes, com os novatos que tem essa rigidez de comportamento, né? Que acha que é assim que funciona e pronto, acabou. E é uma coisa muito doida, né? Porque a gente falar isso, um novato, o cara está começando agora na empresa, né? E já tem essa dureza, é inflexível para aprender um novo comportamento, uma nova prática. É uma coisa muito maluca, né? Quase que contraditória, porque a gente associa muito isso a perfis com uma senioridade maior, pessoas que já têm uma grande experiência, já fizeram aquilo a vida inteira. Então, a tendência é que elas sejam mais inflexíveis, né, para a mudança. E a gente vê isso hoje em dia, inclusive, nos jovens, né? Então, esse excesso de confiança, talvez, né? Não sei, eu fico pensando aqui. Eu estou divagando sobre essas questões todas, tá? Me perdoe. Isabelle, eu gostaria até de. Eu não sei se você tem uma resposta, mas eu não tenho experiência no campo, mas eu tenho experiência com empresariado aqui, né? Com gestão de empresa. E os problemas, eles são os mesmos, só muda o endereço, né? Para dentro do campo e para dentro da porteira e para fora da porteira. Os problemas são os mesmos. É, Só que eu imagino que o produtor rural talvez ele pense isso. O empresário ele pensa, que eu sei por causa do contato que eu tenho. É mais vantagem depois que eu contratei alguém, eu mantê-lo e mudá-lo, do que eu ficar trocando o tempo todo, porque senão você vai ficar patinando sem sair do lugar. E aí a minha pergunta, não sei se você consegue, é como resolver esse tipo de problema aí? Um exemplo desse, como o da Daiane, ou o outro, porque às vezes o próprio o empresário, falando no meu caso, ou o produtor rural, ele já está cansado também de problemas o tempo todo, de todos os lados. E aí, como resolver isso? Ah, boa, excelente pergunta. Vamos lá. Novamente, vamos devagar, tá? Só vamos conjecturar, viajar sobre essas questões todas. Vamos lá. O que acontece? Isso é o que a gente chama de turnover, né? Que é a rotatividade dentro das empresas. Então, um pede para sair, o outro você vai ter que demitir, coisa arada, e aí contrata outro. Isso tem um custo altíssimo para as empresas, né? Então, que tipo de custos que a gente tem envolvido nisso? Você tem os custos demissionais, né? Que é rescisão contratual, 13º. Daiane é advogada, é ela que vai saber falar disso, não eu, né? Que não sou jurista. Então, você tem um monte de custo, né, Daiane, para demitir. E outros custos para contratar. Você tem exame admissional, o que mais, Daiane? Só para situar o produtor que está nos ouvindo aí. Oi, tinha cortado a minha internet. Demissional, a folha de rescisão, que muitas vezes a gente tem que pagar de uma vez, né? Que vem aquela bolada que às vezes você não está esperando. Então, é custoso também você ter esse check-out alto, porque você vai ter que introduzir toda vez, fazer novas pesquisas, né? Vai ter que fazer novas entrevistas.
E isso tudo tem um custo, né? Então, muitas vezes, a minha opinião, segundo o curso, né, é muito mais caro a gente ter uma rotatividade maior de pessoas do que treiná-las. Então, é muito mais vantajoso você consertar os que temos do que ficar trocando. E eu já vou até te interromper, viu, Isabelle? E já vou complementar minha pergunta, Por que favor. me responda, por favor, se na tua opinião é a resposta, inclusive, da minha pergunta, da minha primeira pergunta, se a capacitação ela pode ser pelo menos uma das soluções do problema, né? Porque às vezes o produtor ou o empresário, seja quem for, ele está ali, ele já não vê saída. E às vezes a busca por cursos como o Senar, por exemplo, ou capacitações quaisquer que sejam, pode ser a solução, abrir porta. Hoje, o que a gente está tendo contigo aqui, ó, o produtor rural que está nos assistindo, ele está tendo uma aula, então é uma maneira de ele se capacitar. Então a capacitação é uma maneira de, tá certo, não tá? De resolver um problema como esse, porque você vai aprender mais coisas. Diga para mim, por favor, tô certo ou tô errado? Tá certo, e eu vou além, né? A gente está falando agora desses cursos, né, de demitir, recontratar, e folha de pagamento, e processo seletivo, e a pessoa entra na empresa, existe uma coisa chamada curva de aprendizagem, né? Então, o sujeito ele entra no novo ambiente, ele começa a aprender uma nova habilidade, demora um tempo até ele chegar no pico do aprendizado, né? Quando ele domina aquele ambiente, aquela tarefa, isso leva um tempo, e isso exige muito, né? Cognitivamente falando, ou seja, o pensamento, o raciocínio e tudo mais. E leva tempo para você fazer essa integração. Então, até esse novo profissional, esse trabalhador, ele conseguir dominar o que fazer dentro da sua empresa, a ordem, a hierarquia, os procedimentos, processos, onde que lança o que faz, isso leva tempo, né? Até chegar no ponto de performar, de desempenho mesmo, na fase de desempenho. Isso também é um custo, né, que as empresas às vezes não consideram. E aí, Jossá, existe uma questão que é uma diferenciação entre habilidade técnica e habilidade comportamental. Então, o que é habilidade técnica? Né? As pessoas contratam por habilidade técnica. Então, o cara manda um currículo para a tua propriedade, né? E aí você vai ver o quê? O que ele já tem de experiência, que propriedade que ele já trabalhou, que curso no Senar que ele já fez. Isso é habilidade técnica, né? O que ele aprendeu a fazer, o que ele disse que sabe fazer. Isso é habilidade técnica. Então, às vezes, a gente olha demais para essas habilidades técnicas. Oi, estão me ouvindo? Voltou? Aham, tudo Pronto. certinho. Às vezes a gente olha demais para essas habilidades técnicas. Aí a gente contrata um funcionário, um trabalhador. Poxa, esse cara é muito bom, vai contribuir demais. O cara chega na empresa e começa a dar aquele monte de problema. Aí briga com todo mundo, aí causa um tumulto ali danado. E aí você fala, meu Deus, o que é que faltava? Tão competente, tão experiente, porque faltavam o que a gente chama de habilidades comportamentais nesse sujeito. Então, o primeiro ponto que o produtor rural, isso é difícil demais de fazer, precisa olhar as habilidades comportamentais na hora de contratar, não só as técnicas. Né? O problema é que muitas dessas habilidades só vão aparecer quando o sujeito já estiver dentro da propriedade rural nossa, né? Dentro da fazenda. E aí que ele vai mostrar, né, esses comportamentos. Mas existem testes, existem outras formas de você ir conhecendo um pouco mais e contratar mais pelo comportamento, né, pela atitude, do que só pela habilidade técnica. Então, o que a gente está chamando de atitude? Então, o que é atitude? Você que é proprietário rural, você está precisando de alguém para trabalhar na tua fazenda, é um polivalente, é um caseiro, qual que é a atitude que você espera dele? Né? Você espera o quê? Honestidade é um valor para você? Segurança é um valor para você? Né? Autonomia na tomada de decisão um valor para você? Responsabilidade com a propriedade rural, com o maquinário, é um valor para você? Então, na hora de contratar, é preciso ter isso muito claro, né, e analisar se essa pessoa tem esse comportamento. Isso a gente vê muito claramente no período de experiência. Então, se a pessoa tem comportamentos, né, que essas habilidades comportamentais são muito mais difíceis de desenvolver. Então, se um sujeito tem já essa predisposição, essas habilidades comportamentais, treinar essa pessoa se tira de letra,
né? O Senar está aí para ajudar, o sindicato rural, procura o sindicato rural aí de Itapurá ou do município que vocês tiverem, e aí vocês vão ter acesso a um monte de curso que o Senar oferece, desde curso para desenvolver essas habilidades técnicas até alguns também para habilidade comportamental, como relacionamento interpessoal, atendimento ao cliente, etc. Mas é preciso que o produtor, que o trabalhador rural, que o gerente tenha em mente essa diferença, né? E valorize mais as habilidades comportamentais, porque o técnico a gente treina, e é preciso treinar sim, e principalmente ter formas de reter esses talentos. Que um dos grandes problemas hoje nas propriedades rurais é a rotatividade, que a gente chama de turnover. Então, o sujeito entra, com 6 meses não aumentou o salário dele, o concorrente seu do outro fazendo ofereceu 50, 100 reais a mais, ele vai embora. Né? Então, você precisa ter uma política aí dentro da sua empresa, isso estruturada, né? De como que o cara vai fazer para subir lá dentro, mesmo que ele seja só polivalente, né? Porque as propriedades rurais têm essa característica. Não é como uma grande empresa, que o sujeito vai começar como polivalente, depois ele pode ser pulverizador, depois aplicador, né? Depois ele pode ser como fala, operador de maquinário agrícola, não tem essa divisão. O cara vai ser polivalente, ele vai precisar assumir uma série de funções dentro da propriedade rural, mas mesmo assim você pode criar categorias. Polivalente 1, polivalente 2, polivalente nível 3, e aí com essas gradações você atrela um salário, né, uma remuneração diferente, se atrela também atividades diferentes, níveis de responsabilidades diferentes, você estipula prazo, condição para esse funcionário subir de cargo, né, passar de polivalente 1 para polivalente 2, então tem que ter tantas horas de curso, tem que ter, sei lá, não pode ter tantas reclamações, tantos atrasos, tem que ter tanto tempo de casa, então você consegue atrelar, porque a pessoa já entra na tua propriedade rural sabendo que ela tem a possibilidade de subir. Então, isso é um comportamento que as empresas querem, alguém que tenha ambição, né? Alguém que se responsabilize. Então, como é que a gente se responsabiliza? Sabendo onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer para chegar lá. Então, o conselho, será que se é que eu posso dizer em conselho, que eu dou para os produtores rurais, para os gerentes, é estruturarem isso, né? Essas formas de reter esses talentos, né? Enfim, acho que eu falei demais, né? Não, inclusive eu vou até falar que isso está sendo, acho que, importantíssimo, até para a gente tentar ser os salvadores da pátria, não, longe disso, mas tentar selar a paz. Eu estou enxergando isso assim lá na frente, eu consigo ver a maneira de selar a paz entre trabalhador e o contratante, né? Que no caso, eu vejo às vezes acontecer muita picuinha, um fala daqui, outro fala de lá, e quando as coisas estão muito claras, eu acho que não tem erro, é a conversa. Eu sempre ouvi de casa, tudo tem que ser muito bem conversado, eu já ouvi muito também, o óbvio tem que ser dito. Então, eu acho que tem coisas que eu acho que quando bem explanadas, pronto, resolve tudo, né? Acredito que seja solução para muitos problemas, eu acho que você está nos ajudando muito, viu? Daiane, segura aí que você já faz pergunta, que daqui a pouquinho tem Jornal da Record e a gente já está com os destaques. Isabelle, se tiver um minutinho aí, a gente continua esse debate. A gente vai para os destaques. Os destaques do Jornal da Record começam daqui a pouquinho. Vamos ver quais são. Boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR, o enviado especial do Jornal da Record, Roberto Cabrini, traz a cobertura completa da eleição para presidente dos Estados Unidos. No último dia de campanha, Donald Trump e Kamala Harris buscam os votos dos indecisos em estados-chave que podem definir as eleições. Aqui no Brasil, presidente Lula se reúne com Fernando Haddad para discutir os cortes de gastos. Novas enchentes na Espanha alagam o aeroporto de Barcelona e voos são cancelados. O JR começa às 7:55. Já. A hora está passando voando nessa conversa, porque nós temos apenas 9 minutos de conversa aí. Já passo para a Daiane para a gente agilizar. Daiane. Nossa, passou mesmo, voando. Sempre muito interessante, né? Quando a gente começa a pensar em formas de planejamento e gestão de pessoas é isso, né? É a gente pensar em formas diferentes. Às vezes o óbvio, como vocês mesmos falaram, precisa ser dito, precisa ser muito comunicado, né?
Eu acho que as questões que evitam conflito é quando todas as regras estão na mesa, né? E elas estão acessíveis. Quando nós falávamos anteriormente sobre a contratação, às vezes, muito melhor do que uma pessoa que é muito técnica, é melhor uma pessoa que tem ali uma flexibilidade, né, comportamental. E isso a gente só descobre nas entrevistas, né, se forem feitas. Indicação é muito importante também, eu lembro que era algo que nós comentávamos, né? E além das indicações, saber quanto tempo que aquela pessoa, qual que é a rotatividade dela nas empresas, por que ela trabalha só um mês em cada empresa? A carteira dela tá cheia de gente, né? Fica um mês em cada empresa, faz só uma safra, então provavelmente alguma questão comportamental tem ali, né? Então é bom a gente sempre analisar e refletir. Mas mudando um pouquinho, pegando esse gancho, quais são as maneiras, se tem alguma forma de reduzir os conflitos na equipe? Existe alguma forma da gente deixar um ambiente mais agradável, mais harmônico ali? Tem alguma forma que você pode aí colaborar com a gente, Isabelle? Eu diria que confiança seria a resposta, o desenvolvimento de laços que a gente chama de laços fortes, né? Não a gente, existe um filósofo, um sociólogo chamado Mark Granovetter, que ele distingue, né, as relações humanas entre dois tipos de laços, né? Laços fracos e laços fortes. Então, o que são relações de laços fracos? Relações de laços fracos são aquelas que a interação é muito pouca, né? Sabe a moça do caixa da padaria, do banco, né? O motorista que você entra no Uber e vai embora, são laços fracos, né? A pessoa que você conhece de vista, são laços fracos. Então, são relações onde você não tem muito envolvimento emocional com aquele sujeito, você não passa muito tempo junto daqueles sujeitos, né? E essas relações de laços fracos, elas são necessárias, porque são elas que nos abrem portas, né? Como é que eu ia conhecer o Jossan, né? Aqui, ou o Jossan ia me conhecer, ou a gente, né, nessa primeira interação que a gente teve. Então, são essas relações que permitem que a gente faça conexões para a vida, né? Que nos abrem portas profissionais, pessoais, né? De turismo, né? Entre outras coisas. E, em contrapartida, a gente tem os laços fortes, né? Então, o que são laços fortes? São relações onde o envolvimento emocional é maior. Então, são pessoas que, para você desenvolver um laço forte, você precisa passar mais tempo com a pessoa. Então, ambientes de trabalho, né, onde a gente passa 8 horas por dia, época de safra até mais do que isso, né? Então, são ambientes propícios, né, para o desenvolvimento de laços fortes, né? É possível desenvolver entre grupos menores também esses laços fortes. E como é que você desenvolve laços fortes? Né? Entre uma série de práticas, de ritos que as empresas podem desenvolver aí dentro, né, da propriedade rural, você tem a questão da confiança. Né? Então, o que é confiança? A confiança, eu costumo dizer que ela é como o mercado de commodities. Né? Então, primeiro você tem que confiar em alguém para depois você saber o resultado do investimento que você fez. Não tem como você saber se o seu amigo não vai te denunciar, né? Vai contar um segredo seu, ou o profissional que você contratou não vai, sei lá, ser negligente com a tua máquina antes de trabalhar com ele, né? Antes de contar o segredo ou trabalhar com a pessoa. Então, a confiança ela é um investimento, né? Mas ela, primeiro, né, precisa ser a partir de um sentimento. Então, o desenvolvimento de relações de confiança, ele opera como uma espécie de contrato informal, onde você não pode fazer contrato. Eu não posso fazer um contrato com um amigo meu para ele não contar um segredo meu. Eu posso até ter um contrato de trabalho, mas não tem como entrar no contrato de trabalho que o meu funcionário não vai ser negligente, ou o meu patrão não vai ser negligente comigo. Então, ambas as partes precisam confiar. Né? Então, é uma espécie de contrato. Então, eu colaboro com você, você colabora comigo, e juntos a gente atinge um objetivo maior. Então, eu acredito que a resolução de conflitos passa por isso, pelo desenvolvimento de um ambiente de confiança. Agora, como fazer isso? Né? Você tem uma série de técnicas, estratégias e práticas para materializar isso. Né? Então, o comportamento do líder importa. Então, a palavra não pode voltar atrás. Né? Ele tem que se comprometer com o bem-estar das pessoas, né, da equipe dele. Ele tem que
abrir espaço para as pessoas opinarem, participarem das decisões que vão afetar elas, né? E ele precisa agir no sentido de resolver os conflitos, né? Identificar o tipo de conflito e utilizar a estratégia correta. Porque tem conflitos também dentro da propriedade que eles são tão pequenos, né, que às vezes você vai intervir no conflito, ele toma uma proporção muito maior, né? Então, eu acredito que é isso, você desenvolver laços de confiança e identificar que tipo de conflito e que intervenção precisa ser feita. Isabela, eu acho que a conversa contigo hoje, ela tem uma importância tão grande, mas tão grande, que eu vou, depois que terminar aqui, eu vou replicar para o máximo de gente possível, porque é sério mesmo, eu acredito que muita gente tem que ouvir tudo isso para que a harmonia seja, pelo menos que a gente faça um esforço maior, cada um, seja de um lado, dos dois lados da corda, faça um esforço maior. Mas eu agradeço muito a tua participação, gostaria de tê-la outras vezes por aqui, falando diretamente de Campo Novo do Parecis. Isabelle Vieira, que é especialista em desenvolvimento rural, né, fazendo um breve fechamento aí de tudo que é, de todas as especializações dela, mas muito estudada, com várias especializações, doutora em ciências sociais, mestre em desenvolvimento, agricultura e sociedade, MBA em marketing, também professora de instituições como Fundação Getúlio Vargas, PUC, Minas Gerais e POG, e também instrutora do Senar Mato Grosso. É um prazer, mais uma vez, tê-la no Senar Mato Grosso e tê-la aqui dentro do nosso programa. Espero poder ter a sua colaboração outras vezes por aqui. Jossan, só para finalizar, eu agradeço muito, tá, ao programa, Daiane, aos nossos telespectadores que tiraram esse tempo para me ouvir um pouquinho. E essa formação toda, eu costumo dizer aí, de acadêmica, não vale nada, porque quando a gente chega de fato no campo, e eu sou da cidade, né, eu não escolhi vir para o campo me escolheu, né, durante toda a minha trajetória eu fui trazida para cá, estando aqui eu entendo, por quê? Porque aqui eu consigo ser muito mais útil do que na cidade. Então, todos os dias eu levanto da cama e abraço essa missão, né, de contribuir com o agronegócio, contribuir com o campo, com o desenvolvimento rural, que é a minha missão, o meu chamado, né? Então, contem comigo, quem está nos assistindo, você, o pessoal do Agrodebate, contem sempre comigo. Às vezes a gente ganha dinheiro, às vezes a gente ganha amigo, às vezes a gente não ganha nada, mas é a missão da gente, né? E a gente não pode não atender ao chamado. Obrigada, viu? Daiane. Eu agradeço demais pela sua participação. Acredito que cada um aqui saiu com um novo olhar sobre gestão, sobre negócio, e com certeza isso vai abrir a mente das pessoas com relação aos negócios e com relação à liderança, sobre o que é liderança, né? Eu tenho inúmeras perguntas que eu faria ainda, mas vamos tentar trazer você em outra oportunidade aqui novamente para dar uma aula para a gente. Imagina, eu que tenho aula com vocês. Isabelle, obrigado mais uma vez, tá? Então, esperamos tê-la outras vezes por aqui. E, Daiane, acho que nós vamos ter que ir para Campo Novo do Parecis uma hora dessa, viu? Por favor, venham a conhecer a grande Campo Novo do Parecis. Cachoeiras belíssimas. Contem comigo para ciceroneá-los aqui. E um beijo para Itapurá, né? Cidade que eu adoro também, Itapurá, me recebeu muito bem. Combinado. Obrigado mais uma vez. Um grande beijo para você e até uma próxima. Obrigada. Daiane, e então tivemos aí mais uma vez, né, uma grande aula. Eu acho que todo mundo que não teve a oportunidade de nos assistir hoje vai sair ganhando muito, né? Com certeza, Jossan. Então, agradeço tua participação mais uma vez. Amanhã estamos de volta com mais um Agrodebate ao vivo, com mais informações para o produtor rural, para o pessoal de fora, para aprender um pouquinho mais a cada dia. Até amanhã. Até amanhã, Jossan. Eita, cortamos a Daiane no meio, mas tá bom. Amanhã a gente se vê de novo, ela fala mais um pouquinho, né, Daia? Beijo. Bom, gente, então você que está ligado no canal 7.1 vai ficar agora com as informações do Brasil e do mundo, dentro do Jornal da Record, as informações aí, né, de
de todo o cenário. Você viu aí nos destaques que a gente vai ter aí informações sobre as eleições dos Estados Unidos, que inclusive impactam muito nos preços, né, das commodities. Isso porque daí ficaria quem será que vai ser eleito, quem que não vai ser, e aí gera instabilidade. Mas faço o convite para você voltar a nos assistir amanhã às 5h55 da tarde. A gente espera com mais um programa ao vivo, muito mais informações para você. Um grande beijo, uma boa noite e até amanhã.